Vamos lá, meus irmãos, dando sequência aqui ao nosso quinto dia de aula, a introdução ao Novo Testamento 1. Estamos entrando no segundo bloco. Então, estávamos falando há pouco, no intervalo, segundo alguns estudiosos, o primeiro texto a ter sido escrito no Novo Testamento foi Tessalonicenses. E é muito interessante que, quando a gente pensa nisso, que o primeiro texto sagrado do Novo Testamento é Tessalonicenses e não os Evangelhos, é tão diferente para nós, né? Imagine, chegou um texto de Paulo que é revelação sagrada para nós. Qual é? Tessalonicenses. E alguns também teólogos vão fazer muito apontamento de que o livro de Tiago, há um debate muito grande sobre as datas, foi antes dos Evangelhos. E quando a gente pensa que o livro de Tiago, e Tiago era meio irmão de Jesus, e ele era um dos pastores da igreja de Jerusalém, e que ele foi escrito antes dos evangelhos, a gente entende um pouco o contexto pastoral. Agora, irmãos, indiferente disso, isso tudo é um debate simples para a gente agregar no nosso coração e tentar visualizar e vislumbrar como que era aquela igreja do Novo Testamento. Né, Júnior? Você estava comentando há pouco sobre Marcos, né? Diga para mim, para nós novamente, sobre o que você citou do que você leu. O que eu li foi Não tá dando para ouvir. Não está dando para ouvir, Júnior. Deixa eu. Fala de novo. Então, segundo o que eu li no Bruce, né, ele fala que possivelmente o livro de Marcos ele obteve informações para escrever através de que também a casa onde a ceia foi celebrada Jesus, quem estava presente lá era o pai de Marcos. Deu uma falhada na hora que você disse que Marcos recebeu de Pedro, né? Isso. O Evangelho de Marcos, a gente vai chegar lá, irmãos. Muitos estudiosos chamam de Evangelho de Pedro. E o Evangelho de Lucas, muitos estudiosos chamam de Evangelho de Paulo. Interessante, né? Porque, de fato, Lucas foi discípulo de Paulo e Marcos, que é João Marcos, foi discípulo de Pedro. Então é muito rico essas. Irmãos, é uma delícia. Vocês verem que nós ficamos 5 aulas para a gente começar agora a entrar no Novo Testamento. Fizemos aquele pano de fundo todinho. Mas esse pano de fundo não é inútil, ele é muito útil, enriquecedor. E a gente está concluindo agora aqui com esses slides, né? Que é os slides sobre as instituições judaicas, tá bom? Então vamos voltar aqui ao nosso compartilhamento, irmãos. Vamos ler rapidinho, né? A gente está lendo aqui as instituições judaicas, o Estado judeu no primeiro século, já lemos aqui o Sinédrio, agora falamos um pouco. As sinagogas. Leia para nós, irmã Maísa, por favor. As sinagogas surgiram no período do cativeiro babilônico, devido à ausência do templo e ao desejo dos judeus de orarem e lerem as escrituras. Com a diáspora judaica, as sinagogas se multiplicaram por todas as comunidades judaicas espalhadas pelo Império Romano. Uma placa de mármore encontrada perto de Alexandria, no Egito, traz uma inscrição dedicando uma sinagoga a Ptolomeu III, Evergetes, que governou o Egito de 246 a 221 a.C., e sua rainha Berenice. Esta é a primeira evidência real da existência de uma sinagoga. Na época de Jesus, as sinagogas já eram comuns, até mesmo nas aldeias. Elas deveriam ser bem organizadas, com autoridades estabelecidas para cada uma das atividades e com uma ordem estabelecida de culto. Ou seja, como está lá em Lucas 4, do 14 ao 30 e do 8 ao 41. Agora, olha que interessante, irmão, só recapitulando rapidamente. Percebam que depois do cativeiro babilônico houve essa reestruturação. Eles viram a importância de estarem unidos à mesma fé, independente do lugar em que eles estavam, e eles se estruturaram muito bem. Já era o preâmbulo, ou seja, já era ali o útero para o projeto chamado igreja. Assim como a igreja apostólica, ela era autoritativa
e os apóstolos eram autoritativos na representação do Evangelho de Jesus e na tradição oral do Evangelho de Jesus. Os discípulos, que também foram testemunhas do Cristo, eles também tinham uma certa autoridade, porque eles eram pessoas que tinham visto o Messias. No entanto, depois que vem os textos do Novo Testamento, os escritos apostólicos são autoritativos. Aonde eles chegam, aquele lugar, eles são ali abençoados por essa norma sagrada e passam a ser normativos, né? Você pode ver que o Novo Testamento vai ter essa aplicação de dar normas, de dar instruções sagradas àquela comunidade. Assim como o Velho Testamento tinha todas as suas estruturas nas sinagogas, agora vai vir o projeto chamado Igreja, e a Igreja, logo na sequência, vem o projeto de Deus, que é o Novo Testamento, que é a última revelação, que também vai servir como um instrumento para sedimentar doutrinariamente esse novo povo, que é o povo de Deus. O que eu ia mencionar sobre essa questão é que a sinagoga ela vai fazer um papel importantíssimo nessa questão da transmissão do conhecimento. Tanto é que uma das sinagogas que foram descobertas recentemente foi a sinagoga de Cafarnaum. Milagrosamente, como essa região do norte de Israel sempre foi uma região mais afastada e nunca foi uma região tão desejada como é Jerusalém, então o que acontece, irmãos? Quando Israel, né, ficava sobre um domínio, seja de muçulmanos, seja de europeus, e nós conhecemos um pouco na história que alguns impérios dominam sobre essa região, a parte norte, ali perto do Mar da Galileia, não era de muito interesse desses povos, porque Jerusalém sempre foi a capital da religião do mundo, tanto para judeus, como para cristãos, como para muçulmanos. E recentemente, os arqueólogos fazendo e mexendo e tendo as suas descobertas arqueológicas, acharam as sinagogas, a sinagoga de Jesus. E é muito interessante que possivelmente essa sinagoga onde Jesus foi treinado, onde ele aprendeu, onde ele ia adorar a Deus, onde ele foi instruído com a sua família ali, os seus amigos, debaixo de uma liderança, e aonde ele também lê o texto sagrado de Lucas 4. E segundo as escavações arqueológicas, essa está sendo uma descoberta fantástica, porque é uma sinagoga que está muito preservada e ela tem assim poucas mudanças. E é notável, notória as mudanças que ela tem, por exemplo, de algumas alterações, de algumas coisas que acontecem na história. Então é muito interessante isso, né? A gente vai ver também isso agora aqui, né? Pouquinho, tá bom? Agora, as sinagogas com os apóstolos, lê para nós, Gil. As sinagogas. Os apóstolos Paulo encontrou sinagogas espalhadas por todas as partes do Império Romano. Damasco, em Atos 9, versículo 2. Salamina, Atos 13, 5. Antioquia da Pisídia, Atos 13, versículo 14. Icônio, em Atos 14, 1. Tessalônica, em Atos 17, 1. Bereia, Atos 17, 10. Atenas, em Atos 17, 16 ao 17. Éfeso, em Atos 19, do versículo 1 ao 8. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo, no momento em que ele ia pregar, o primeiro ponto missionário dele era entre os seus próprios irmãos. Por essa razão, fica fácil a compreensão do porquê eles eram batizados rapidamente. Porque eles já tinham conhecimentos do Velho Testamento. O eunuco da Etiópia, ele está vindo de uma festa de Jerusalém. Possivelmente ele já era um prosélito. Ele já era um judeu convertido. Ele estava vindo adorar a Deus e ali houve, possivelmente ali em Jerusalém, ele ouviu os cristãos, um tal de Messias,
E ele estava lendo o profeta Isaías porque alguém tinha evangelizado. Então, no momento em que Felipe pergunta para ele, ele fala: olha, tem água, eu não posso me batizar, porque ficou claro para ele essa compreensão. É interessante isso, né? Vocês entendem porque quando alguém chega e fala assim, vou batizar hoje uma pessoa, eu não sou contra. Mas se a pessoa não tem clareza da fé, fica muito difícil. É mais uma religião? É mais um credo? Por isso que para que a gente batize alguém, a gente tem que dar uma preparação para aquela pessoa. Com algumas exceções, irmãos, que são aqueles países que literalmente perseguem os cristãos. Por quê? Nessas comunidades, aonde, vamos pegar, por exemplo, povo muçulmano radical. Quando uma pessoa que serve ao Islã, de um país como o Afegão, a Arábia Saudita ou qualquer outro país que é fechado ao Evangelho, para começo de conversa, nesses países em que a religião oficial é o Islã, é proibido se pregar uma outra religião. Quem proclama livremente é preso e muitas vezes é sentenciado à morte. Logo, se um pregador faz isso e é sentenciado à morte, também é sentenciado à morte quem? Os seus habitantes que se convertem. Por essa razão, uma pessoa, quando ela se converte ao cristianismo num país como esse, ele já está pronto a morrer a Cristo. Mesmo que ele não tenha um conhecimento teológico tão grande, ele já deu um passo na sua fé muito grande. Ele está pronto a morrer pela causa de Cristo. Por isso que muitos missionários, quando ganham pessoas como um muçulmano ou alguns outros grupos, eles não demoram muito a batizar, porque essas pessoas já sabem, elas já crescem sabendo que se elas, no caso, aceitarem Jesus, seguirem o Evangelho, eles vão morrer. Então, se essa pessoa já está pronta a morrer pelo Cristo, por que ela não estaria pronta a se batizar pelo Cristo? Logo, dos ensinos bíblicos, ela já aprendeu, eu diria, o mais difícil. Por isso que há algumas exceções, entendeu? Agora, na grande maioria dos casos, e é claro que mesmo esse que é convertido, ele precisa saber algumas coisas importantes sobre essa fé. Por isso que fica claro o porquê os cristãos, logo no início da igreja, eles batizavam rápido. Não era porque eles tinham pressa, era porque essas pessoas já tinham sido, eu diria, já conheciam a Bíblia pela sinagoga, tá bom? Ficou claro? Ficou claro, Maísa? Irmã Cleusa? Muda muito isso, não muda? Ficou claro, ficou claro. Hoje, quando Sim, uma pessoa muda se sim. batiza simplesmente pelo emocionalismo, é perigoso. É muito perigoso. Porque a pessoa se batiza aqui, se batiza acolá, quando vai ver se batizou em 10 lugares. E ela nem sabe o porquê. Por isso que é importante a pessoa ter uma clareza, tá bom? Vamos lá, continuando aqui rapidinho, irmãos. Nas sinagogas, leia para nós, Gil. Nas sinagogas serviam os seguintes oficiais. Nas sinagogas seguiam os seguintes oficiais: ancião, conselho constituído de homens devotos e respeitados dentre a comunidade, determinavam as diretrizes a serem seguidas na sinagoga. Administrador, eram indicados pelos anciões, tinham que cuidar da manutenção e o funcionamento do prédio e do planejamento dos cultos. Ministro, Shazam, zelava pelos rolos sagrados que eram mantidos na Arca da Torá, cuidava dos candelabros, mantinha o edifício limpo, aplicava-se as penalidades impostas pelos anciões aos membros julgados e condenados. Durante a semana trabalhava na alfabetização das crianças. Olha aqui o candelabro, mais uma vez, né? Tá bom? Maravilha, meus irmãos. Continuando. Na sinagoga serviu os seguintes oficiais, continuação. Pode ler para nós, Gil? Delegado da congregação. Não era ocupado sempre pela mesma pessoa. A cada culto, o administrador escolheu uma pessoa qualificada para ler a lição da Escritura, conduzir uma oração e pregar, ou fazer uma meditação sobre a porção lida. Jesus foi escolhido para esta função em Nazaré,
Lucas 4:16, versículo 20. Ou seja, nessa sinagoga, né? Então, olha que interessante, irmãos. Percebam que o culto geralmente bíblico do Novo Testamento, ou até mesmo do Velho Testamento nas sinagogas, era a leitura pública das Escrituras, irmãos. Irmão, perceba nisso. Se a gente ficasse lendo simplesmente a Escritura pausadamente, é o que cada membro da nossa igreja precisa. É a leitura bíblica. Por isso que a gente tem que levar as nossas mensagens sempre a isso. Vamos ler, vamos refletir. Não sou contra a exposição, é claro que não. Mas perceba que o que vai dar saúde ao povo é a leitura. Pode ver que Jesus pega e ele faz a leitura. E depois dessa leitura havia também os debates, né? A aplicação. Aí vem o intérprete, continua, Gil. Intérprete. As escrituras estavam escritas em hebraico. Porém, na época de Jesus, a língua falada entre os judeus era o aramaico, uma língua parecida com o hebraico, mas suficientemente diferente dele, a ponto de requerer o auxílio de um intérprete quando necessário. Recapitulando aqui, o aramaico era mais ou menos para nós do que o espanhol para o português. São línguas próximas, mas diferentes. Podem ver que parece que não, mas existem palavras bem diferentes. Então, o intérprete fazia essa questão. Assim como os estudiosos, eles conheciam bem o hebraico, no aramaico, como eles falavam em aramaico, então eles precisam fazer essa aplicação, essa interpretação. Claro que também quero lembrar a todos que existia a versão dos 70, que era a versão em grego também, que era a versão do Septuaginta. Então, é óbvio que em comunidades espalhadas no mundo onde se predominava o grego, possivelmente se lia na versão em grego. Não havia uma regra, tem que se ler em hebraico, mas geralmente como a Bíblia ela foi feita na sua composição originária em hebraico, durante muito tempo se preservou o hebraico. Depois daquilo que a gente viu nas aulas passadas como a helenização, e inclusive hoje, quando o Fabiano até publicou, né, aquelas citações, que ele publicou, recortes dos livros, quando a gente vê a helenização, ou seja, mesmo antes do Império Romano, o período grego de dominação pelos Seleucidas e pelos Ptolomeus foram muito grandes, e a cultura grega invadiu todos aqueles lugares onde, de fato, Alexandre o Grande tinha dominado. Mesmo depois da morte de Alexandre o Grande, a helenização continuou durante décadas e praticamente séculos, até a chegada do Império Romano. Então, eu deduzo que durante esse período, e logo depois que foi feita a versão dos 70, era natural que se lia tanto em hebraico quanto também se lia a Septuaginta. Mas seja o que for, os judeus, de uma forma geral, principalmente por causa das suas tradições, eles sempre preservavam pela escrita em hebraico. Mas a gente não pode dizer que não havia essa correspondência, ou essas aplicações, ou essas leituras. Até porque, se houve o texto do Velho Testamento em grego, era para eles serem lidos também e debatidos, né? Tá bom, meus irmãos? Só um detalhe. Pode falar. Que eu tenho lido, né, nessas obras recentes agora, a Septuaginta foi escrita para judeus exclusivamente que moravam em Alexandria. Diz que morava mais de 2 milhões de judeus. Estavam totalmente helenizados com a cultura grega. Obrigado, Júnior. E você vê, e pressuponho que por essa razão, inclusive testifica o que eu acabei de comentar, os judeus de Alexandria possivelmente deviam na sinagoga lerem tanto o hebraico, discursarem em aramaico, mas também em grego, porque se ali era um polo fundamental da cultura helênica, mesmo que eles tivessem ainda as suas tradições judaicas, não teria problema, ao meu ver, ser feita uma leitura na Septuaginta, né? Agora, a gente pega, por exemplo, irmãos, como em Éfeso,
que também não deixa de ser uma cidade que também tinha cultura grega. A gente pega em Tarso, que também tinha uma outra universidade grega. Então, assim, como que eram as sinagogas naqueles dias? Como que era o culto deles? Eu deduzo que era assim, mas aí a gente precisaria perguntar para um especialista, um historiador, né? Mas essa informação é muito legal, né, Júnior? Quantos milhões você citou? Travou. Milhões. Quanto? 2 milhões de judeus estavam 2 naquela época. milhões. É muita gente, né? Olha, naquela época, né? É muita gente, né? 2 milhões, né, irmãos? Tá bom? Continuando rapidamente, os intérpretes, e agora o último ponto, Gil. Encarregados da esmola, é esse hoje o ponto. Isso, Pessoas encarregadas de receber dinheiro e outros tipos de donativos para os pobres. O pessoal do departamento social, né? E aqui vem o templo, né? O primeiro templo construído por Salomão, dedicado aproximadamente em 960 a.C., destruído em 586 por Nabucodonosor. O segundo templo, reconstruído por Zorobabel, dedicado aproximadamente em 515 a.C., ampliado por Herodes o Grande em 19 a 9 a.C., construído completamente em 64 d.C., destruído em 70 d.C. por Tito, general romano. E aí, o terceiro templo vai ser reerguido, não é o da Iurde, né, do bispo Macedo, mas haverá um terceiro templo, tá bom? E agora, irmãos, simplesmente aqui, ó, galerias de imagens, vista exterior das ruínas da sinagoga de Cafarnaum da Galileia. Essa sinagoga que eu falei para os irmãos, ó, olha que interessante. A vista interior. Aqui é a segunda maquete, a maquete artística do segundo templo. Pastor, depois posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui as imagens, planta baixa do segundo templo. E aqui hoje onde está a Mesquita de Omar, o Domo da Rocha, tá? Isso daqui seria a base do Templo de Salomão, tá bom? E aqui a Mesquita, o Domo da Rocha, em Jerusalém. Arco de Tito, em Roma. Detalhes do Arco de Tito, utensílios capturados do segundo templo de Jerusalém. Tá bom? Pode fazer a pergunta, Gil. Ô pastor, na época de Lutero havia um exclusivismo a respeito de quem lia as escrituras, né? Até mesmo por conta que ela não tinha sido ainda traduzida, né? Mas na época que nós vemos aí que a escritura era lida nas sinagogas, havia também um exclusivismo ou qualquer um do povo poderia ser escolhido para lê-la? Ou Então, somente alguém capacitado da sinagoga poderia ler? eu confesso para você, Gil, que eu não sei te dar uma resposta precisa sobre isso. Nunca pensei ou pesquisei sobre isso, mas eu deduzo que assim como havia toda essa estrutura que a gente acabou de ver, como a gente viu há pouco aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Pode ver, ó. Vamos lá. Ó. Tem o ancião, o administrador, o ministro, o delegado, o intérprete, o Sim. encarregado. Eu quero acreditar, Gil, que os judeus, depois do cativeiro babilônico, o que eles fizeram? Eles se reestruturaram tão bem que eles não abriam para todos. Por quê? Porque você tem que lembrar que até o cativeiro babilônico, que era uma briga violenta para eles lerem a Bíblia, né? Era uma briga violenta para eles guardarem o sábado como deveriam. Depois do cativeiro babilônico, que aí a gente vê Deus consertando eles fora da casa deles, eles se estruturam na Babilônia e replicam isso para o mundo todo, inclusive para o templo. Então eu deduzo, isso são deduções minhas, Gil, que eram muito criteriosos, sabe? No templo e nas sinagogas. Eles não abriam assim para qualquer um, deduzo. Podem ver que tinha toda uma estrutura bem criteriosa. Olha que interessante. Havia a estrutura do templo e havia as estruturas das sinagogas no mundo todo. Samaria estava acima
mas eles não compactuavam dos mesmos ideais, porque Samaria queria cultuar do seu jeito, misturado, etc. e tal. Pode ver que os samaritanos nunca foram incluídos na perspectiva judaica da sinagoga, porque eles queriam sempre ser misturados, ou seja, ter uma fé misturada, dando essa ideia de que eles queriam essa independência, talvez na literatura, na interpretação, nas práticas, entendeu? Pode ver que os samaritanos constroem seu próprio templo, têm as suas próprias regras. Eles acabam sendo um outro tipo de fé judaica à margem dos judeus do templo e das sinagogas do mundo. Todas as sinagogas, elas tinham uma certa correspondência. Por isso que eu deduzo que tinha toda essa estrutura, entendeu? Então, se alguém ia falar, se alguém ia debater, sempre tinha ali os líderes que davam últimas palavras, entendeu? É o que eu deduzo. Agora, quando você faz a citação, já te dou a palavra, Fabiano. Quando você faz a citação da Igreja Católica e do exclusivismo, é porque durante a história do cristianismo foi se perdendo o quê? Essa característica de leitura pública e de debate público. E toda a parte de leitura e de ensino ficou num grupo seleto, que seriam, né, o pessoal do monastério, que seriam os líderes religiosos. E aí se predominou o latim, que era a língua de uma minoria, e por isso que ficava seleto a leitura e etc. e tal. Mas no começo não era assim. Durante a igreja primitiva, pode ver que depois do Novo Testamento havia o quê? Havia a pregação e havia o questionamento. Pode ver que Paulo, inclusive, fala o quê? Para que a gente julgasse as profecias. Então havia o debate, havia a questão, havia as lideranças bem claras, bem estabelecidas na igreja, e havia o debate, havia as falas, havia essa interação mais comunitária no âmbito do lar, mas também de forma mais abrangente. Podem ver que na história do cristianismo vão surgir vários concílios, que são vários debates dos líderes dos seus dias, com relação a alguns temas de heresias que vão surgindo no seio da igreja. Isso só vai se perder depois da institucionalização da fé com o catolicismo romano. É aí que vai se perder, vai ficar uma coisa mais seleta, por parte de um grupo. Com Lutero, na Reforma Protestante, a gente vê que ele traz de volta a Bíblia para o povo. E aí o povo agora começa a fazer aquilo que a igreja primitiva fazia. Pode ver que quando Paulo pregava de Tessalônica, eles eram especiais, os habitantes de Tessalônica. E quando Paulo prega para os habitantes de Bereia, o texto sagrado diz que os de Bereia eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles pegavam as palavras de Paulo, iam para o Velho Testamento e confirmavam se estava escrito como Paulo estava pregando. Ou seja, o debate, a interação, sempre fez parte da cultura. Pode ver que até hoje os judeus, eles têm, entre eles, o debate é muito acirrado. Eles dialogam, questionam, faz parte da cultura oriental essa questão do debate, da interação, da comunicação. Tem os líderes, tem as suas lideranças, mas eles não... aquela questão de liberdade de expressão, sabe? Então fala, Fabiano. Então, pastor, o senhor já respondeu minha pergunta, o que eu queria dizer. A questão de que a sinagoga, já no tempo de Lutero, eu acredito que ela já não tinha mais funcionalidade, né? Que depois do ano 70, né, os judeus são dispersos e tem essa questão de que Roma ela se sente o maioral, os imperadores se sentem os deuses, né? E os judeus chegar a dizer assim que só existe um Deus para ele, a questão de monoteísta, isso era um insulto para eles. Então os judeus foi odiado por tudo. Aí então entra também o catolicismo, né? O cristianismo, na verdade, que ele tira o foco do judeu também de lado, que entra até uma rivalidade, né? Aí então, em relação à pergunta do Dio, eu acredito que já no tempo aí de Lutero, o judaísmo já não tinha muita influência.
Ele já estava bem descaracterizado. Mas a pergunta dele mais, Fabiano, foi em virtude do domínio por causa do latim, não é, Gil? Então, mas eu acho, Fabiano, assim, eu não sou especialista do assunto, mas pelo que eu já vi, pesquisei um pouco, as sinagogas sempre se mantiveram, Fabiano, com seus debates, do seu jeito. Mesmo eles sendo reclusos ou perseguidos pelas cruzadas, eles sempre tiveram uma certa característica que se manteve ao longo da história, de debates, de estudo, de manutenção. Quando a gente pega e vai ver alguma coisa, principalmente na questão da hermenêutica rabínica e judia na história do cristianismo, eles têm um pouco sim. É que, como eles são grupos, vamos dizer assim, menores, e porque eles são expulsos da sua pátria, então é quase como se eles praticamente fossem apagados da história de Jerusalém e da história de Israel. Mas aonde eles vão, eles mantêm uma comunidade forte. E ali a Sim, sinagoga ainda é viva. Podem ver que eles sim, preservam a sua tradição. Então é que sim. para o mundo cristão e muçulmano, eles parecem quase que são esquecidos. Mas dentro da perspectiva judaica propriamente dita, não. Eles se mantêm. Entendeu? Sim. Sim, só para um acréscimo aí sobre a pergunta do Gilson, Hum. pelo que eu estudei nas obras, não só recente, mas de uma a liturgia da sinagoga funciona às vezes. Teve muitas oportunidades, não sabe. E aí foi a oportunidade que Paulo usou muitas vezes. É só para mim que está cortando? O áudio não tá bom do irmão Júnior. Realmente, para mim, veio cortando também. Ô, pastor, seu áudio tá desligado também, pastor Rai. Eu esqueci. Eu desliguei para facilitar para o Júnior. Júnior, seu áudio está cortando, não sei por quê. Fala de novo, Júnior. Não está dando para te entender, Júnior. Não está dando para te entender, meu irmão. Desculpa, viu? Não saiu nada Não está dessa. saindo. Não está saindo. Tá bom, Júnior? Depois manda o áudio. Desculpa, Júnior. Não está dando para te entender, viu? Tá Ah, picotando. vou te dar uma sugestão, Júnior. Grava o áudio, e manda no WhatsApp e aí eu replico aqui. Tá bom? Tá falhando bastante, né? Tá bom, Júnior? Agora travou. Bom, então vou continuar aqui, tá, Júnior? Grava o áudio e manda no grupo para mim. Pode ser algo com a internet dele também. Aliás, manda no grupo do seminário, tá, Júnior? Aí os alunos já vão ouvir e conforme for eu replico, tá bom? Deve ser a internet. Ou pode ser esse sistema nosso, irmãos, né? Talvez eu precise mudar aqui o sistema de aula, tá? Bom, vamos lá, irmãos. Então, aqui a gente já viu. Vamos agora aqui, irmãos, para o grego koiné, irmãos. Essa parte é muito legal, irmãos. Essa parte é muito legal. Grego koiné, né? Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Eu vou correr agora nesses slides que eu quero passar para vocês. Depois, eu quero que vocês assistam, como eu já disse, vou deixar como uma tarefa, valendo nota, uma aula da professora Márcia, que é a formação do cânon e Jesus histórico, que ela dá uma aula muito boa, por sinal, vai ficar como aula, para que vocês vejam o vídeo dela na página do YouTube dela, divulguem o YouTube dela, as aulas, porque a professora Márcia, ela simplesmente, eu fico encantado com a riqueza teológica, linguística, e eu vou dizer aqui a pronúncia dela. Meu Deus do céu, como aquela mulher pronuncia bem o hebraico, o grego, como ela é uma linguista admirável, irmãos, admirável, tá bom?
E então, vamos lá. O grego koiné, irmãos, o grego koiné. Estão vendo aí? Estão vendo? Falem para mim, porque eu não estou vendo vocês na minha tela, tá? Sim. Grego koiné, joia. Evolução da língua grega. Primeiro período é o período chamado período formativo, que é de 1500 a 900 a.C. Ou seja, a língua grega, ela tem várias fases. Tem a primeira fase, que é o primeiro período, que vai do ano de 1500 a 900. É o grego pré-homérico, ou grego arcaico. Surgiram vários dialetos a partir dessa língua. Segundo período, que é um período chamado classicismo, é o grego homérico. Quem escreveu Ilíade e Odisseia, Homero deu forma à língua grega clássica. Também surgiram dialetos como o grego ático, cuja característica é a precisão das palavras. Então, muitas obras antigas, e principalmente filosóficas, geralmente vai estar em língua grega clássica, tá, irmãos? Ou classicismo. E vem o terceiro período, que é o período ático, que é no século III a.C. Era um dialeto grego falado na região jônica. No século II a.C. foi o grego predominante na Macedônia, utilizado por Filipe II e Alexandre o Grande, ou seja, essa era a língua nativa de Alexandre o Grande e do pai dele, em suas conquistas militares. Com a morte de Alexandre, o grego ático passou a ser falado por Ptolomeu no Egito e por Seleuco na Síria. Olha os Ptolomeus e os Seleucos. Então, Seleucidas, né? Então, perceba que Alexandre vai divulgar e vai expandir a cultura helênica baseada no grego ático, tá bom? Vamos lá, continuando. E é daí que surge o grego koiné. Outros nomes associados são alexandrino, patrístico, comum, bíblico ou do Novo Testamento. O grego que é escrito, o grego bíblico do Novo Testamento é chamado grego koiné ou grego comum. Ou pode ser esses outros nomes aqui também, tá, irmão? Que são nomes associados. Os nomes originais eram koiné, helênico ou macedônico, tá bom? Grego koiné desenvolveu-se a partir do dialeto ático falado na região da Ática, onde se encontra Atenas, embora tenha grande influência de elementos do jônico. O koiné foi o primeiro dialeto comum supra-regional na Grécia e chegou a servir como uma língua franca no Mediterrâneo Oriental e no Antigo Oriente Próximo, ao longo do período romano. É a língua original do Novo Testamento da Bíblia e da Septuaginta. Então guardem isso, isso daqui é questão de prova, hein, irmãos? É a língua original do Novo Testamento, da Bíblia e da Septuaginta. É a tradução grega das escrituras judaicas. Em outras palavras, a Septuaginta não está escrito no grego clássico, nem no outro grego, que é o primeiro grego aqui, que é o formativo. Ele está escrito em grego koiné, assim como o Novo Testamento. O koiné é o principal ancestral do grego moderno. Ou seja, do grego koiné vai derivar o grego atual, que é o grego moderno. É óbvio que a língua ela tem as suas mutações, né, irmãos? Então, algumas palavras que falavam-se lá atrás, nos dias do grego koiné, não se fala mais, assim como algumas outras palavras entrou no vocabulário. Isso faz parte da cultura e da evolução. Por exemplo, nos dias bíblicos não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha rifle, não tinha revólver. Então, é óbvio que essas palavras elas são incorporadas no grego moderno. Na Bíblia não vai ter isso, né, irmãos? Lá vai ter arco, flecha, espada, né, armadura, entendeu? Aqui é uma tabela mostrando um pouco da diferença da fonética, ou seja, o grego koiné, o grego atual. Aqui é uma correspondência, inclusive que foi pegado do Wikipédia, tá bom? Então aqui mostrando um pouco o alfabeto, né? Alfa, beta, gama, delta, eta, zeta, teta, iota, kappa, lambda, mu, e aí vai. Aqui é todo o alfabeto grego. Como eu disse, no seminário, quando nós damos a aula para o pessoal do bacharel, nós estudamos o grego koiné, tá bom, meus irmãos? Nós não estudamos nem o grego clássico,
nem o grego atual, nós estudamos o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento. Ele tem características próprias, tá? Assim como o hebraico bíblico, não é o hebraico atual. A gente, quando estuda no seminário, no curso bacharel, a gente estuda as línguas chamadas línguas bíblicas, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo jóia até aí? O clássico é do Pedro Homérico, né? Exatamente, Júnior. Grandes Ó, agora obras, Lusíadas. voltou, Voltou? Júnior. Opa, Acho agora que deu vou. um problema aqui, não sei, caiu o sinal, eu voltei aqui, congelou tudo, não sei. Acontece. Muitas vezes pode ser o sinal. O que você queria comentar aquela hora, meu irmão? Não, eu quis dizer, a liturgia na sinagoga dos judeus abria-se espaço, naquele momento litúrgico, para o visitante ter oportunidade de falar. Por isso que Paulo usou muitas vezes e pregou muito na sinagoga. E o próprio Jesus. Isso que eu quis dizer sobre a pergunta do Dio. Sim, sim. Por outro lado, Paulo era um judeu e Jesus era um judeu. Então, percebam que muitas vezes, para uma pessoa falar, ela tinha que ser um judeu por nascimento ou um judeu por conversão, que é o prosélito. Senão, aí eu também desconheço um pouco, aí eu não sou especialista sobre o assunto, porque eu acredito que, se tratando de um segmento religioso, os judeus eles não costumam, na minha concepção, abrir para outras pessoas. Até porque, irmãos, lembram, né, que na história do Velho Testamento, o que os fizeram ser levados para os cativeiros foram o quê? A, a, o ecumenismo, né? Eles se abriram demais. E depois do cativeiro babilônico, eles tanto abominam a questão da idolatria, quanto a questão de uma certa abertura, né? Podem ver que Neemias ele é exagerado com relação a algumas práticas. Ele chega a ter uma postura até agressiva com alguns judeus que negam as escrituras. Então, o que Sim. acontece? Eu acredito que aí seria bom a gente saber, né, como um judeu, né, com alguém assim mais experiente, mas uma pessoa que não é um convertido, se eles dão uma certa abertura, eu desconheço, eu não sei dizer a respeito, mas assim, já o prosélito, quem é o prosélito? É o gentil convertido, né? O gentil que é convertido, que passa por todo critério de aceitação ao judaísmo. É feita a circuncisão, ou seja, ele não é judeu, porque não nasceu de um ventre de uma judia, mas ele é um judeu convertido à fé, ele é aceito. Então, né, é bem interessante. Joia, era isso, né, Júnior? Era isso. Tá bom. E agora sobre o grego koiné, meus irmãos entenderam tudo perfeitamente? Beleza? Ficou claro aqui? Um pouquinho? Tudo bem? A gente não vai gastar muito tempo nessa questão, irmãos, até porque a aula agora não é de grego, tá bom? É somente para mostrar para vocês essas variações. Nem de troiano, né? Ok. Como? Nem de troiano. Não entendi, Júnior. Nem de troiano. Por quê? Você falou nem de grego, né? Aula de grego. Ah, tá. Porque tinha essa disputa, né? Gregos Ah, e é? troianos. Sim. Agora vamos lá, meus irmãos, para o próximo slide. Vamos lá. O grego koiné. Agora vamos para o cânon do Novo Testamento. Aí que pega. Aqui vai começar. Aqui é isso aí, Júnior. Aqui vai começar um pouquinho mais. Aí entra dentro daquela pergunta que você fez, né? Eles tinham consciência ou a comunidade que tomou, que deu autoridade? Né? Como assim? Você perguntou se eles tinham consciência que era a revelação sagrada, os escritores. Né? E agora Sim. não tem essa É, confirmação. exatamente, Júnior. Vamos lá. Agora aqui, o cânon do Novo Testamento. Vamos lá. Essa parte é muito legal. Vamos lá. Critérios de formação. Isso é muito legal. Bom, leia para nós. Pode ler, Júnior, termo cânon. Ok.
A palavra semita, que significa cano, né? Significa junco, vara de medir, regra, padrão, norma. Nos séculos I a III, significava apenas lista ou tabela. A partir do século IV, passou a designar a coleção encerrada de documentos que constitui o Antigo e o Novo Testamento, isto é, a escritura autorizada da Igreja Cristã. O uso da palavra cano no texto do Novo Testamento, Gálatas 6:4, sentido que de regra moral ou lei moral. 2 Coríntios 10:13, 15 e 16, sentido de esfera de ação demarcada por Deus. Então, na antiguidade, essa era uma palavra que se via literalmente cana, ou regra, vara de medir. Era comum entre os egípcios, por exemplo, terem uma égua para medir algo, entre os próprios judeus, e que ao longo do tempo ela vem a significar apenas, ela significa norma, padrão. Esse é o padrão correto, é a tabela ou a lista, né? Uma coisa importante eu citar aqui, irmãos, quando a gente vê aqui, ó, a partir do século IV, passou a designar a coleção encerrada de documentos que constitui o Antigo e Novo Testamento, isto é, a escritura autorizada da Igreja Cristã. A ideia que dá é que a Igreja determina o que é cânon ou não. E não é bem isso, tá? A Igreja, ela não está sobre o cânon. O cânon já existia e estabelece a Igreja. A questão é bem simples. A Igreja começa a fazer discussões nesses séculos porque surgem muitas heresias logo depois da institucionalização da fé. E então, em virtude das heresias que vão surgindo e dos heréticos, alguns vão negar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, logo no primeiro século, ou no segundo século, um herege chamado Marcion. Ele, por exemplo, acreditava nos escritos de Paulo, mas ele negava todo o Velho Testamento. Olha que complicado. Sim. Então, ele é considerado, para muitos na história da igreja, inclusive para nós, como um herege. No entanto, olha que interessante, quando ele cita nos seus dias os textos de Paulo, ele já estava dando respaldo histórico de que Paulo existiu e de que Paulo escreveu e que Paulo era autoridade entre a igreja cristã. E as cartas de Paulo, ela era autoritativa, ou seja, ela era texto sagrado. Só que qual é o problema dele? Ele negava todo o Velho Testamento, por quê? Porque na leitura dele, como pode aquele Deus do Velho Testamento mandar matar, etc. e tal? Logo, tudo aquilo não é verdade, nós seguimos só ao Novo Testamento e aos textos de Paulo. Então ele fazia uma salada, irmãos. Por isso que dentro das heresias que ele tinha, eram várias. Aí o que acontece? Os pais da igreja se reúnem para falar o seguinte: não, ele está falando besteira. O Velho Testamento é de Deus. Então, quando os pais da igreja começam a fazer os seus apontamentos, não é porque eles são maiores do que o cânon. Não. Eles só estão dizendo: aquilo lá é verdade, aquilo não é verdade. Aquilo lá é um herege, aqui é o Velho Testamento que já existia. Porque essa ideia de que a igreja, no caso, né, o catolicismo, ele se gaba disso, de que eles formam o cânon. E não é verdade isso. Porque o catolicismo ele vai criar força lá para o ano 500 depois de Cristo. Mas até lá já tinha a história da igreja, já tinha a cristandade, entendeu? Porque no ano 300, com Constantino, é que começa a institucionalização da fé. Mas eles vão começar a se perder mesmo por volta do ano 500. Então, até o ano 500, quando os pais da igreja se reúnem para fazer um debate, ou fazer um concílio, era porque alguém estava falando alguma besteira, era porque alguém estava falando alguma heresia, e era normal entre eles ter essas discussões. Então, eles, na sua grande maioria, a gente vai ver aqui, tanto nessa aula quanto vocês vão ver também na aula da professora Márcia Zoner,
o quê? Várias citações de pais da igreja, citando, por exemplo, Paulo, citando os evangelhos, mostrando que sim, eles eram já autoritativos, ou seja, já eram revelação sagrada, já era consenso em todos os cristãos, em todos os lugares, que isso era a palavra de Deus. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Leu tudo aqui, né, Júnior? Joia? Leia para nós, Maísa, por gentileza. O termo cânon, sentidos complementares associados à palavra cânon. Para os clássicos gregos, cânon significa regra, norma, padrão. Para Aristóteles, o homem bom é cânon, ou... Aqui é uma palavra em grega, né? Que seria da verdade. Da verdade. Para os literários, os clássicos eram chamados de... ou modelos de excelência. Canones, né? No caso, aqui também outra palavra em grego. A primeira lá é mepron, né? Da verdade. Você vê, cânon vira um sinônimo de norma, de padrão. O homem bom, ele é um padrão da verdade, né? Ele é uma norma da verdade. Então, canones é modelo de excelência. Ou seja, isso daqui está dentro do canones. Ou seja, isso daqui está dentro de um padrão. Hoje nós não usamos, no meio, alguns anos atrás, isso daqui está dentro do ISO 7000, lembra disso? Né? Isso está dentro dos critérios, está dentro daquilo que realmente dá regra. Seria mais ou menos isso, né? Continuando. Né? Pode ler, filha, por favor. Para os gramáticos, as regras de declinação, conjugação e síntese eram os canones, ou modelos de excelência. No calendário, canones eram as datas mestras, certas e firmes. Ou seja, como se fossem os feriados, né? Dentro de um calendário, essa data é canônica, ou seja, é uma data que a gente considera, é uma data guardada. Então perceba que o termo ele era muito bem usado desde a antiguidade, né? E até mesmo entre os clássicos. Continuando. Pode ler, Maísa? Cânon, palavra semita que significa... Essa aí voltou, né? Ah, sim, desculpa. Continua, por favor. A primeira das listas de que temos conhecimento é a de Marcião, o herege. Evangelho de Lucas, bastante editado. E 10 cartas de Paulo, sem as pastorais. Olha só que interessante. Então, ele valorizava muito o Evangelho de Lucas e as 10 cartas de Paulo. O fato dele valorizar dava essa margem do quê? De que, de fato, Paulo existiu e que Paulo era autoritativo. Agora, olha que interessante. Eusébio de Cesareia, pode ler para nós? Eusébio de Cesareia, 260 a 340 d.C. Cita a seguinte lista. Reconhecidos: Homologomena, 4 evangelhos, Atos, 14 epístolas de Paulo, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Ou seja, essa palavra homologomena, que seria a mesma que reconhecidos. Sabe, como hoje a gente usa no direito, né, Júlio? Isso daqui está homologado, né, Júlio? No direito, algo homologado seria o quê? Explica para nós, Júlio. Ratificado, né? Exatamente. Ratificado, Confirmado, né? E aqui, essa outra palavra, antilegômena, é questionado, né? Então, para Eusébio, ele tinha como, para mim, esses 4 evangelhos, Atos, as 14 epístolas de Paulo, que na realidade aqui são 13 mais, que na antiguidade se tinha como consenso que Hebreus era de Paulo também. Hoje não mais. Hoje, a grande maioria diz que Hebreus, nós não sabemos quem foi que escreveu Hebreus. Para mim, eu acho que se não foi Paulo, foi Lucas, discípulo de Paulo. Mas tem o dedo de Paulo, na minha opinião. Mas é consenso que não foi Paulo, né? Eu tenho essa inclinação por causa do conteúdo
e da teologia. Mas a discussão ela vai um pouco mais sendo aprofundada, principalmente questões de texto e alguns outros detalhes, né? Então, para Eusébio, esses textos eram homologados, autenticados, e alguns outros para ele eram questionáveis. Por exemplo, ele aí tem alguns aceitos, que era Tiago, Judas e 2 Pedro, e 2 e 3 João. E os não autênticos, Atos de Paulo, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé e Didaquê. Eu quero fazer algum comentário mais tarde sobre Didaquê, tá bom? Então, depois eu vou falar um pouco sobre o Didaquê, no final dessa apresentação. Mas olha que interessante. Ele ainda tinha como aceitos, ele questionava, mas era aceito. Mas não autêntico para ele eram esses outros textos. Que na história da igreja nós vamos ver que esses daqui são os apócrifos. Há uma discussão sobre o Didaquê. O Didaquê, na realidade, para a maioria dos estudiosos, é um livro de regras da igreja primitiva, tá bom? Mas aí a gente já comenta mais. E os rejeitados, irmãos, quais eram? É o Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Atos de André e João, Atos de João, tá bom? Ou seja, naquele período da igreja primitiva, no 1º e 2º século, foram surgindo também outros materiais, que são os materiais que a gente conhece como materiais apócrifos. Mas é consenso na história da igreja primitiva, da patrística, dos pais da igreja, que esses materiais eram apócrifos, eles não são sagrados. Isso é consenso, tá, irmãos? Não é como acontece com aquilo que acontece no Velho Testamento com a Bíblia Católica, tá bom? Ele se tornou apócrifo. O qual? Após esse aí rejeitado, ele se tornou por conta do cano, ou ele já, antes disso, já era? Então, segundo, assim, Júnior, você vê que esse é um assunto, quando a gente vai falar sobre a formação do cano, ou a canonicidade, né? Assim como também no outro slide que a gente vai abrir aqui, são assuntos assim que demandam muitos debates, né? Principalmente históricos. Mas vamos dizer assim, vamos imaginar, Júnior e irmãos, que naqueles dias, pensem assim, irmãos, não era fácil para uma igreja de cara negar uma carta. Difícil. Chegou lá, vamos supor aqui, que nem, por exemplo, esse daqui, ó. Que nem esse daqui. O Evangelho de Pedro, tá? O Evangelho de Tomé, Atos de André e Atos de João, tá? Nós estamos lá na igreja da Galácia, estamos vivendo ali por volta do ano 200 depois de Cristo. Chegou para nós o Evangelho, o Atos de João. Num primeiro momento, vocês hão de convir comigo que o pastor, ele dava o direito de dúvida. Mas era normal que o zelo dele fazia com que ele pensasse, mas será que esse texto está batendo com tudo que nós já aprendemos das demais cartas? E o que acontece? Quando pegava-se um texto e gerava-se dúvida, naturalmente eles iam comentar com os outros pastores. Então, assim como chegavam cartas... Os pais da igreja. Então, eles iam atrás dessas informações. Hoje, é muito fácil para nós, quando a gente pega, e temos Bíblias, mas vamos pegar nos dias de Lutero. Nos dias de Lutero, quando Lutero faz a tradução da Bíblia, Lutero pega a Bíblia que estava em latim, que até então ela estava em latim, e também estava em hebraico e grego, mas o que era de consenso na cristandade nos dias de Lutero era a Bíblia de latim. Sim. E era a Bíblia de Jerônimo. Então, quando ele pega e agora ele vai e estuda o hebraico, estuda o grego e faz a tradução da língua grega e hebraica para a língua, uma Bíblia em alemão, ele pega o grego, pega o hebraico, pega o latim e faz uma tradução para o alemão e joga e fala, essa é a palavra de Deus. Você concorda que, num primeiro momento,
É difícil para uma pessoa falar, mas essa é a Bíblia mesmo? É a palavra de Deus? Porque até então, mesmo os discípulos de Lutero, que eram, vamos dizer assim, os católicos dos dias, eles tinham o quê? O conhecimento de um pouquinho da Bíblia em latim, que era lido nas igrejas pelos padres. Então, perceba que, num primeiro momento, quando Lutero faz isso, ele foi muito corajoso. Mas essas pessoas, ao mesmo tempo, quero acreditar que Lutero, também eu não sou especialista do assunto, mas eu imagino que ele falava, vão estudar, podem pesquisar, vão no original grego, vão no original hebraico, vão no latim e vejam se o que está agora na língua do alemão não é o que eu estou ensinando. Ou seja, é aquilo que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, na antiguidade, na igreja primitiva, os textos apócrifos, quando eles chegavam, eles eram muito sutis. Poderiam até enganar uma comunidade num primeiro momento. Mas é aí onde entra, irmãos, aí onde entra aquilo que eu falei na primeira aula, os pastores da igreja. Eles eram profundos conhecedores do Velho Testamento e do Novo Testamento, ou da tradição da igreja cristã, ou mesmo da tradição oral, ou da vida apostólica, e eles tinham esse zelo como algo muito elevado. Então, eles não se permitiam, muitas vezes, ser levado por qualquer texto. De repente, chegava lá o Evangelho de Tomé, e eles falavam assim, mas esse Evangelho de Tomé não está batendo com os outros evangelhos. Com o Evangelho de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas. Tem alguma coisa aqui que não está casando. Então, quando vinha alguém falava, pastor, eu achei o Evangelho de Tomé, aí o pastor já freava. Então, por isso que na história da igreja foi separando o joio do trigo, naturalmente. Mas isso só acontece por causa do quê, irmãos? Por causa dessa piedade e desse zelo com a doutrina apostólica, com os textos apostólicos e com esse cuidado que a liderança tinha de formar quem? Os seus discípulos nos textos bíblicos. Já já no próximo slide, que a gente vai estar falando aqui sobre a questão dos manuscritos, vocês vão ver bastante isso, e isso vai ser muito interessante. Então, vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão. Porque, irmãos, pensem assim, vamos lá. Hoje, quando chega uma pessoa dentro de uma igreja com um dom, que começa a impressionar todo mundo, se o pastor não é um profundo conhecedor da Bíblia, ele também é enganado. Por isso que sempre a liderança, os ministros, eles precisam ter um conhecimento profundo das Escrituras. Porque lá no Velho Testamento não tinha os falsos profetas? Não tinha os sacerdotes que se corrompiam? Na história da igreja foi a mesma coisa. Vocês têm que lembrar que muitas vezes uma pessoa, sei lá por que motivo, seja por vaidade, seja sei lá por que motivo, irmãos. A gente não sabe entender o que passa no coração de um homem, como alguém já disse, que o coração de um homem é uma terra desconhecida. A gente não entende, e a gente tem que lembrar, irmãos, que há um grande inimigo que quer anular a revelação sagrada, que quer mudar a mensagem deixada por Jesus e que foi conservada pela tradição apostólica. Já que foi registrada, essa tradição ela se perpetua. Pode ver que João, quando ele fala que muitas coisas Jesus fez, muitos milagres ele realizou, mas o que nós registramos é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Ou seja, é como se o Espírito Santo resumisse um pouco até mesmo da obra de Jesus, mas deixasse o suprassumo para que o seu povo não se perdesse. Então, é suficiente, né? É o suficiente. Então, Júnior, esse assunto eu também não sei te dizer assim com todas os detalhes, porque eu não sou especialista do assunto, mas eu deduzo ser mais ou menos isso, entendeu? Eu deduzo que... A Igreja Católica acompanha conosco o mesmo cano do Novo, né? Do só Novo. muda em relação ao Antigo, né? Exatamente, né? Agora, perceba, eles não vão alterar o Novo, por que eles não alteram o Novo? É isso que eu falo para vocês, que essa presunção de que a Igreja cria o cânon
não é verdade. A igreja só ratifica, porque já havia uma tradição que já respaldava, ou seja, ela apenas homologa o que já era. E Era consenso, né? Ela homologa, mas no momento que ela quer criar esse senso de autoritativo sobre o cânon, é porque ela quer também dizer o seguinte, que a igreja também, na sua tradição, ela também está, além de ela estar ratificando o cânon, ela monta o cânon, como ela também traz novas revelações. Por isso que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos ter a tradição, nós vamos ter várias coisas que eles colocam e acrescentam, como se fosse também página sagrada. Por exemplo, irmãos, a infabilidade pastoral, a papal, eles colocam como se fosse revelação sagrada. O culto a Maria, eles colocam como se fosse uma revelação sagrada. Então, quer dizer, muitas coisas que os católicos fazem, eles vão colocando, por quê? Porque no momento em que eles dizem, nós que formamos o cânon, nós também estamos construindo a revelação. E isso é uma inverdade. Podem ver que quando o Apocalipse é fechado, nós não podemos nem acrescentar nem tirar. Ou seja, nós só homologamos pela história, pelos pais da igreja e por aquilo que a própria palavra é, porque a palavra ela está acima da igreja. É por meio da palavra que a igreja é criada, e não é a igreja que cria a palavra. Pode ver que primeiro vem a palavra para depois surgir a igreja. É interessante isso. E podem ver que dentro dessa premissa, irmãos, a gente entende que a palavra está sobre tudo e sobre todos nós, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Beleza? Meus irmãos, beleza. já de novo aqui ficou um pouco longo, eu vou precisar parar aqui a gravação. Tem alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Tranquilo? Não. Então vou parar aqui essa gravação, tá bom? Ok.